Pai, em nome de Jesus, eu me coloco na Tua presença agora como um vaso, Senhor, dependente do Senhor, ó Pai. Sem a Tua presença, Espírito Santo, eu não vou conseguir fazer nada aqui, Senhor. Então eu te peço em nome de Jesus, revela a Tua palavra, Senhor. Abre o meu entendimento, abre o entendimento dos Teus filhos que estão aqui na Tua casa, para que a Tua palavra venha fazer o efeito necessário às nossas almas, para que venhamos a crescer, Senhor. Entender os Teus propósitos para a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. O Deus me deu como título dessa palavra: confiança em tempos de guerra. O Senhor é a nossa rocha. Confiança em tempo de guerra. E eu queria assim puxar a nossa memória algo natural. Jesus sempre fez isso, né? Jesus, ele contava todas as vezes que Jesus contou uma parábola, era algo natural que acontecia na época. Então Jesus trazia algo natural para passar o espiritual, para que eles entendessem o espiritual. Então toda parábola que nós ouvimos que Jesus contava, e do semeador, enfim, todas as parábolas, era algo natural que acontecia na época, para que o povo entendesse, os discípulos entendessem o natural, e ele trazia para o espiritual. Amém? Então eu queria que você trouxesse à tua memória um período de guerra. Não que você tenha passado por esse período, mas que a gente entende por guerra. O que é uma guerra? Um soldado, a Bíblia fala isso, né, que nós temos que, para combatermos o bom combate, nós temos que estar preparado para a boa milícia, para a boa guerra. Então todo soldado, ele é preparado para uma guerra. Ele não vai aleatoriamente. Só em casos extremos, como a gente viu em Moçambique. Lá o país está em guerra, e um período que nós estivemos lá, que os guerrilheiros avançaram em direção a Maputo, chegaram mais perto, o exército moçambicano começou a pegar aleatoriamente os jovens, colocava em caminhão e levava para a guerra, sem estarem muito preparados. Até alguns dos nossos jovens da igreja ficaram em casa com medo de serem pegos na rua e serem levados à força. Isso aconteceu em Moçambique. Então pode acontecer isso também, mas geralmente são preparados para a guerra. Nenhum soldado vai despreparado para a guerra. E por estar preparado para a guerra, nesse período de preparação, ele conhece e sabe quais são as estratégias daquela guerra. Por exemplo, ele sabe se ele vai só simplesmente com um fuzil, ou se ele vai ter uns canhões, vai ter helicóptero, vai ter aviões, mísseis, enfim. Ele sabe como vai ser essa guerra. Mas vamos supor que ele soubesse que o inimigo tem todas essas armas. O inimigo tem todas essas armas que citamos agora. E ele fosse só com um fuzil. Ele iria confiante nessa guerra? Ele iria com confiança nessa guerra? Não, não iria. Provavelmente ele iria se entregar à morte. Mas se ele sabe que o exército que ele está tem todo esse preparo, ele vai com o quê? Com confiança. Fala, eu confio. Eu sei como eu fui preparado, eu sei qual é quem está na minha retaguarda, eu sei que se eu precisar, eu vou ter o socorro necessário. Então ele vai, por mais que ele vá com medo, naturalmente falando, né? Por mais que ele vá com medo, mas ele vai confiante. Ele conhece o exército dele, sabe quem está comandando, conhece o general dele, então ele tem uma certa confiança em cima disso. E Deus tem seus exércitos, tem seu exército. E onde ele está esse exército, irmão? Olha para o lado e para o teu irmão e fala, é você. Você é parte dele. Você faz parte do exército de Cristo. E quem é o teu general? Jesus Cristo. Nós até cantamos um louvor, né? O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Então, o nosso general é Jesus Cristo. Nós fazemos parte de um exército. E nós, como foi dito, já estamos há muito tempo, mas estamos vivendo um tempo de guerra. Ontem mesmo foi dito pelo apóstolo na reunião, foi citado por ele, não detalhou, mas foi citado, e nós temos visto na mídia, a igreja sendo perseguida, temos um pastor sendo perseguido porque ele falou algo bíblico. Eu não vou falar aqui agora, mas ele falou algo bíblico, ele citou a Bíblia. E ele está sendo perseguido, ele está sendo massacrado na mídia, porque ele citou a Bíblia. Porque ele citou um versículo que vai de encontro a talvez contrariando a vontade de muitos. E vamos dizer assim, há 20 anos atrás nós vimos isso? Não. A igreja já estava em guerra. Mas hoje Deus tem preparado uma igreja forte,
Uma igreja que precisa estar confiante em seu general. Confiante no seu general. Porque se nós formos para a guerra, se nós partimos para a guerra agora, nesse instante, assim como Deus está preparando agora, através de eventos, através do tabernáculo, através do treinamento, através desse treinamento de batalha espiritual, Deus não está fazendo isso aleatoriamente. Isso não está acontecendo porque Deus achou que nós não temos nada o que fazer e vai nos ocupar. Não. Deus quer a igreja preparada, porque momentos difíceis vêm. E se nós não estivermos preparados, meu irmão, é um soldado despreparado para a guerra. Citando como exemplo que falou no começo, que eu falei, é um soldado indo para a guerra com um fuzil e confiando no fuzil, não confiando na estratégia do seu general. Amém? Então, confiança no general, confiança no Senhor. O título que eu já não vou repetir que Deus deu foi confiança em tempos de guerra. Porque é fácil, fala sério, isso não é fácil. Você confiar na tua vida financeira quando o banco está gordo, a conta está gorda. Está lá gordona, aquela conta cheia de... Que isso aqui a gente sabe que vai ficar tudo, né? Não tem valor, espiritualmente não tem valor nenhum. Mas está lá cheia, está gorda, o celeiro está suprido, saúde, não temos problema nenhum, estamos bem. É fácil confiar. É fácil ser confiante. Mas Deus, Ele pede confiança em tempos de guerra, em tempo da dificuldade. O Senhor é a tua rocha, é a minha rocha. Ele é o nosso general. E a estratégia, Ele tem todas para a guerra. Não falta uma. Basta marchar. Como Ele disse lá para o povo, quando Ele foi liberto do Egito. Moisés, diga a esse povo que marche. Simplesmente isso. Vá para frente. Não pare. Confie. Abra tua Bíblia comigo. Em Salmos. No livro de Salmos, capítulo 125. Salmos 125. Amém? Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim é o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sob a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Contra aqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abalam e permanecem por uma semana, por um mês, por um ano, para sempre, para a eternidade. A confiança no Senhor, ela te leva à eternidade, à vitória. A chave, eu vi no Aurélio, no dicionário Aurélio, né? O sentido de confiança, assim, mais literário, naturalmente falando. Confiança é fé, crer de que nada pode falhar, de que tudo aquilo que é feito com confiança é bem feito, forte e suficiente para cumprir sua função. Os que confiam no Senhor, nós que confiamos no Senhor, temos que ter a certeza de que Deus jamais falhará e nem vai falhar. Nós temos que crer de que o caminho do Senhor, a confiança de caminhar com o Senhor, mesmo em tempos tortuosos, mesmo em tempo de guerra, o Senhor jamais vai falhar. O nosso Deus não é um Deus de derrota. O nosso Deus não perde uma batalha. E se nós temos toda essa confiança nisso, a Bíblia fala, o que temeremos? Do que nós temos medo? Aí em Romanos fala, nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nem a fome, nem a tristeza, nada pode nos separar do amor de Deus. Uma guerra não pode separar, uma guerra naturalmente falando, uma guerra natural, ela não pode separar do amor de Deus. Uma guerra espiritual, ela tem que te aproximar mais de Deus. É o contrário.
Ela não distancia você de Deus, ela te aproxima de Deus. Uma guerra espiritual, ela te traz crescimento, fortalecimento, e é onde a igreja mais cresce. Porque o apóstolo Paulo ele falou assim: olha, quando eu estou fraco, quando eu me vejo ali abatido, quando eu estou diante da dificuldade, quando eu vejo que estou sendo pressionado, aí eu sou forte. Porque essa guerra não é minha, não é nossa. A guerra espiritual não é minha e não é sua. Nós só temos que marchar. Essa guerra nós já temos toda a estratégia. A palavra de Deus nos dá toda a direção para essa guerra. E aqui fala: os que confiam no Senhor, a confiança no Senhor, serão como o monte Sião, não se abala, permanece para sempre. Essa é a garantia que o Senhor nos dá em ser confiante, confiar no Senhor. E confiança, irmão, ela não aparece, ela não é gerada do dia para a noite. Naturalmente falando também não. Por exemplo, todos nós temos alguém que a gente confia. Amém. Temos ou não temos? Amém. Espero que sim. Senão estamos perdidos, não confiar em ninguém, não ter alguém do nosso lado que a gente possa conversar, alguém que a gente possa desabafar, alguém que a gente possa acreditar. Então, todos nós temos alguém, naturalmente falando, humanamente falando, que a gente confia. Mas essa confiança, como é que ela foi gerada? Nós conhecemos hoje e amanhã já confiamos? Não. Eu tenho, lógico, pessoas de confiança, pessoas da minha confiança, principalmente da família, né, que a gente tem alguém sempre da família que a gente confia. Pode acontecer de não ter alguém que a gente está tendo, alguém até que a gente não confie, mas se tratando de confiança, gera intimidade, tem que ter intimidade, tem que conhecer, tem que ter um tempo de caminhada, que não é do dia para a noite que a gente confia. E eu vou falar para você, meu irmão, Deus, Ele não precisa caminhar comigo e com você para te conhecer, Ele não precisa. Deus, a palavra de Deus fala que Ele te conhece desde o ventre da mãe. Ele conhece o teu deitar, o teu levantar, os teus pensamentos. Deus não precisa ter comunhão comigo para me conhecer. É nós que precisamos ter comunhão com Deus para conhecer o nosso Deus. Nós precisamos estar próximo do Senhor, porque senão nós não vamos poder declarar: Senhor, eu confio no Senhor e eu sou forte como um monte, como uma rocha. Mas como que eu vou declarar isso ao Senhor se eu não conheço o Senhor? Eu não consigo declarar. Em momentos de guerra eu não tenho coragem, eu acabo fraquejando. Lógico que é natural o medo, viu, irmão? Sempre é natural. Nós não somos feitos de ferro, nós não somos robôs, nós temos espírito, alma e corpo, temos sentimentos. Então há momentos que a gente vai passar por tribulação e há momentos que vamos passar por medo, talvez. O medo vai querer nos abalar. Mas ele fala: mas se vocês confiam no Senhor, vocês não podem se abalar a ponto de desistência, ao ponto de se sentir fraco e falar: não aguento mais, eu estou pronto a desistir, eu já não sei nem se Deus está comigo, eu já não sei nem se Deus age na minha vida, eu já não sei nem se o Espírito Santo fala mais comigo. Meu irmão, Deus não precisa se aproximar de você para ser Deus. Para Ele se manifestar como Deus na minha, na tua vida, é nós que temos que conhecê-lo e se aproximar dele, porque a palavra de Deus fala assim: andará dois juntos se não houver acordo. Como que vai ter acordo? Como que nós vamos andar em acordo com Deus? Como que nós vamos andar em acordo com a sua palavra? Comunhão, conhecer Jesus, conhecer a Deus. E aí sim, você pode declarar: eu confio, como a gente tem que louvar, eu confio em Ti. Senhor, a luta está grande, mas eu confio em Ti. Porque no tempo oportuno, no tempo certo, dessa batalha, dessa guerra, eu vou vencer. Eu vou vencer porque eu confio em Ti. A minha confiança está no Senhor. E nesse salmo fala assim: os que confiam no Senhor. Quando fala isso, que confiam no Senhor, isso revela esse relacionamento. Para mim, para que eu possa declarar que eu confio no Senhor, eu tenho que ter um relacionamento de intimidade com o Senhor. Conhecer o Senhor. Como uma criança mesmo. Se nós não tivermos o coração como de uma criança, a gente não entra no reino. Não é isso que fala? Se nós não tivermos o louvor, a expressão de adoração como uma criança, talvez Deus nem consiga receber essa adoração. Então, a confiança tem que ser como de uma criança, muitas vezes comparada a de uma criança. Eu fico olhando meus netos que são pequenininhos, né, que são os menorzinhos agora, que tem 3 aninhos, é a Júlia. Eu conversando com a minha filha esse dia, ela teve doentinha, e depois foi melhorando, graças a Deus, e está bem. Eu falei: filha, olha que maravilha, né? Ela estava pulando, porque ela é bem sapequinha, né? Pulando e gritando, e quando vê pelo vídeo, grita, vovô, aquela coisa. Eu falei: filha, ela falou: pai, você não sabe quanto essa menina é bagunceira. Ela falou. Eu falei: filha, eu estou feliz, louvo a Deus por essa bagunça.
porque eu vejo ela com saúde, né? Então, a confiança, eu falei, pensa para você ver, essa criança, ela levanta de manhã, ela fala, eu quero mamar. Ela não vai perguntar, mãe, comprou leite? Tem leite hoje? Eu quero mamar, porque minha mãe vai dar. Eu confio. É isso que acontece na minha vida todos os dias. Se essa criança precisar sair, atravessar uma rua, e a mãe pegar na mão dela, eu falei para ela vai pegar na sua mão e vai atravessar, e se Deus me livre, acontecer de você ser atropelado, ela vai junto. Ela não vai pensar, vai mãe porque eu não vou, porque você vai ser. Não, ela vai junto, ela confia. Ela pega na mão da mãe e vai. E aonde a mãe levar, ela vai. Por exemplo, eles já saíram de lá agora, creio que já saíram, estão vindo para cá. Esse período de viagem todinha, ela vai estar confiante nos pais. Alguém que está conduzindo, alguém que está com ela. Enquanto ela vê a mãe e o pai perto, está tudo certo. Não tem problema nenhum. E nós? Será que temos caminhado dessa forma? Enquanto Deus estiver comigo, enquanto Jesus estiver na direção, enquanto o Espírito Santo estiver me conduzindo, eu confio, está tudo certo. Mas espera aí, você está vivendo momentos difíceis da tua vida, mas eu estou com Ele. Não importa, vida ou morte, eu estou com Ele. Porque eu confio nele, eu vou caminhar, eu caminho com Ele. Quem me conduz é Ele. O que vai acontecer amanhã, só Ele sabe. Ontem mesmo, conversando com meu vizinho, ele falando sobre a morte de um parente dele, eu falei, a vida, nós não temos controle nenhum dela, nada. E às vezes a gente quer controlar, confiar nas nossas forças e conduzir, né? Eu vou fazer assim, mas peraí. A Bíblia fala lá, o senhor me fala em memória em Timóteo? É Timóteo que eu acho que fala. Ei, espera lá, se amanhã Deus permitir que isso aconteça, se Ele permitir que isso aconteça, por quê? Porque nós temos que confiar no Senhor no dia de hoje, é agora, é o que está aqui agora. Porque eu falar, olha, amanhã eu vou confiar no Senhor, amanhã eu decido que amanhã eu vou tomar uma posição de confiança no Senhor. Ei, quem disse que nós vamos estar amanhã vivos? Quem declarou isso para nós? É uma promessa de Deus? Sim, Deus, Ele quer nos abençoar, mas o dia de amanhã pertence a Deus. Nós não temos certeza do que vai acontecer amanhã. Então, o confiar no Senhor é no dia de hoje, dentro daquilo que Deus permitiu que você está vivendo. É dentro daquilo que Deus propôs para você hoje. Está tudo bem? Confia no Senhor. Não está bem? Confia no Senhor. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Existem tempos de guerra, tempos de luta, mas Deus também traz o refrigério. Existem tempos de paz, tempo de fartura, tempo de escassez. Os que confiam no Senhor também são aqueles que temem e o amam e o conhecem. Temer, amar e conhecer. Esse é um dos requisitos para que nós possamos declarar, eu confio no Senhor. Porque sem o conhecimento de Deus, é como foi dito, como que nós vamos declarar que conhecemos alguém que nós não sabemos nem o que Ele pode fazer por nós, ou se Ele vai fazer algo por nós? Nós cremos na palavra de Deus, temos as promessas de Deus, mas a intimidade com Deus, o Senhor tem muito mais revelações, muito mais o que falar, muito mais o que fazer, através do Espírito Santo. Ele não colocou o Espírito Santo habitando em nós, para que nós sejamos fortes, para que nós tenhamos poder, somente isso, não. Ele colocou o Espírito Santo porque Ele é o nosso guia, o nosso ajudador, o nosso condutor. E através do Espírito Santo nós vamos ter estratégia de Deus, dormindo, sonhando, através de profecias, através da palavra. O Espírito Santo, Ele age em multiforme e sabedoria, através das nossas vidas. Então nós temos que crer que a intimidade com Deus, não somente vamos ter a revelação através da palavra, não somente através mas também pessoalmente, é uma relação pessoal com Deus. Deus fala, irmão, o Espírito Santo fala. Talvez nós que não tenhamos a sensibilidade de ouvir. Eu lembro que quando eu me converti, logo no começo, e tem a bênção da irmã Fátima que está aqui hoje, que foi a que me discipulou no começo, irmã Fátima Varalo. Eu lembro que no começo, quando eu comecei a interessar, quando realmente eu me converti, eu falei, eu quero ouvir a voz de Deus. Aqui diz que Deus fala, eu quero ouvir a voz de Deus. Então eu levantava às vezes de madrugada, ou quando todo mundo estava dormindo, eu ia lá sozinho. Falava, eu quero ouvir Deus. Se o Senhor falou que o Senhor fala, eu quero ouvir. Mas eu queria ouvir como? Naturalmente, como eu estou dizendo, como eu estou falando aqui com vocês. Naturalmente eu queria ouvir Deus. E é lógico que eu não ia suportar se Deus falasse. Mas eu ficava ali, orava. E certa vez eu estava na sala orando sozinho. E eu estava ali insistindo com Deus. Deus, se o Senhor falou que o Senhor fala, o Senhor tem que falar.
O senhor tem que falar, eu quero ouvir, eu não estou ouvindo nada. Eu parava de orar e ficava esperando. E nada, nada. E aquilo foi meio que me decepcionando. Falei, então eu não tenho intimidade com Deus, eu estou precisando algo mais, na minha falta de sabedoria. E eu creio que foi propósito de Deus que aconteceu naquele momento, porque eu estava ali ajoelhado, esperando a oração, a fala de Deus, Deus falar. Irmãos, passou uma barata e bateu no meu ouvido. Ela fez aquele vento assim da asa dela e bateu no meu ouvido assim. Eu levei um susto, eu dei um pulo. Mas eu vi que era uma barata depois, né? Aí o Espírito Santo falou, e se fosse Deus falando? E se fosse a voz de Deus? Ia sair correndo do mesmo jeito. Deus, Ele fala aqui, ó, na alma. Deus fala no seu coração, lá no mais íntimo do seu coração, o Espírito Santo fala. E quantas vezes Ele tem falado diante de uma batalha, quantas vezes Ele tem mostrado estratégia, tem declarado que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, e nós não confiamos. Acabamos não confiando e acabamos nem ouvindo às vezes. Quantas vezes as minhas experiências com Deus, quantas vezes eu desobedeci, o Espírito Santo desobedecia a Deus. Lá na frente eu via a consequência. Eu tinha que admitir, eu tinha que falar, eu tinha que declarar até para o Senhor, Senhor, eu errei, eu não ouvi, eu falhei, eu não tive a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo e fazer aquilo que o Senhor pediu, pelo contrário, fiz pelas minhas forças, fiz com o meu entendimento. E acabou que eu entendi que eu não tinha confiado no Senhor, eu não confiava no Senhor, porque eu agi por mim, eu agi pelas minhas forças, fazer negócios. Isso é muito importante, irmão. Isso na minha vida eu falei muito, mas muito mesmo. Em você fechar um negócio, você ter, sabe, e muitas vezes a gente fica afoito, né? A gente fica afoito para fechar um negócio, para montar um comércio, para comprar um carro, para comprar uma moto, a gente fica afoito. E hoje, quantas pessoas têm sido enganadas com negócios mal feitos, até mesmo com golpes, que a gente sabe que tem muitos por aí, levam, às vezes, aquilo que se juntou anos. Não que você seja julgado por isso ou condenado por isso, não. Mas talvez, deixou de ouvir o Espírito Santo e foi afoito. A gente foi com toda a certeza de que aquilo estava certo, confiando naquilo que a gente pode fazer, naquilo que está certo, eu vou fazer porque está certo. Quantos têm passado por isso? Mas o que eu peço em nome de Jesus é que todos os filhos de Deus que passarem por isso, acreditem, Deus não tem nada com isso. Deus não leva a gente a passar por isso. Porque Deus, na verdade, Ele conhece o meu coração e o seu coração. E um dos maiores exemplos que nós temos de confiança de Deus para com a criação dEle é Jó. Todos nós conhecemos a vida de Jó, amém? Conhecemos a passagem do livro de Jó, a história de Jó. E quando Satanás pediu, ali para peneirar, vamos assim dizer, para passar pela vida de Jó, o que Deus falou de Jó? Está vendo esse meu servo? É um homem reto, íntegro, ele não tem mancha nenhuma, eu confio nele. É isso que Deus espera de mim, de você, meu irmão. É isso que Deus espera de mim, de você, que Ele olhe para mim, para você e fale, olha, está vendo ali o pastor Luiz? Homem reto, íntegro, ele se desvia do mal. Pode fazer o que você quiser, Satanás, ali você não tem chance. Ele confia em mim e eu confio nele. Intimidade. Porque Deus não precisa ser provado, é nós que precisamos ser provados. Deus, Ele confia em mim, confia em você, amém. Mas e na hora da luta? A prova de Jó, ela foi uma prova fácil de se passar? Ele perdeu só os seus bens? Não, ele perdeu a família, ele perdeu os filhos. Jó passou por um momento muito difícil, mas a Bíblia diz que em momento algum ele atribuiu isso a Deus. Deus, o Senhor falhou. Deus, olha, meus filhos mortos, o Senhor permitiu. Não, pelo contrário. Quando a sua mulher chegou e falou, Jó, olha a sua situação, você está com lepra, Satanás falou, deixa eu tocar na vida de Jó, deixa eu encostar o dedo na vida de Jó. O que Deus falou? Toca, mas não mata. Por que Deus falou isso? Toca, mas não mata. Porque a única intenção do diabo, se ele tocar em você, é tirar sua vida, é te matar. Não somente a morte natural, mas principalmente a espiritual. E quando a mulher dele falou, Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre, olha, amaldiçoa, olha a situação que você está leproso, Jó, você está se raspando com um caco de telha, olha a tua pele como é que está, você está talvez mal, você está com mau cheiro, Jó, você era um homem rico, Jó, você era próspero, Jó, você tinha filhos,
hoje você não tem nada. Amaldiçoa o teu Deus e morre. O que foi a resposta de Jó? Mulher, você fala como uma louca. Deus me deu, Deus tirou. Eu vim nu para essa terra, e nu eu voltarei. É dele, tudo é dele, eu confio nele. Essa era a relação de Jó com Deus, uma relação de confiança. Abraão, existe uma promessa, Abraão, sobre tua vida, Abraão. A sua geração, você não vai poder contar, será como as estrelas do céu. Aí Deus pede, olha, sacrifica o teu filho. Era a única esperança que Abraão tinha. Dele vem a minha geração, é desse filho que vai ser gerado, vai dar continuidade na geração. Aí Deus fala, vai, sobe com ele e sacrifica esse filho. Lógico que deve ter passado, provavelmente, a gente não pode afirmar, ter passado no coração de Abraão. Acabou, a promessa de Deus finda aqui. Mas, talvez, a gente não tenha essa resposta definitiva, ele pode ter pensado, Deus deu, Deus tira. E se ele me deu, ele dá outro. Porque a promessa dele não falha. Tanto que ele sobe e vai até as últimas consequências para sacrificar o filho. E não foi necessário, a gente sabe que não foi necessário. Ele honrou sua fé, ele sabia, ele honrou a sua confiança em Deus. Então ele não pensou no que Deus poderia deixar de fazer, ele confiou em Deus. Jó confiou em Deus. Moisés, quando tirou aquele povo do Egito, no período que ele caminhava com aquele povo, ouvia murmurações, se lamentavam, questionavam Moisés. Moisés conduziu aquele povo com um braço forte. E tinha que ser forte mesmo, para conduzir um povo murmurando o dia inteiro na sua cabeça. Estou com fome, estou com sede. Você tirou a gente do Egito para matar aqui no deserto. Mas no primeiro momento que eles saem do Egito, Faraó vem atrás deles. Vem atrás deles, chega lá e ficam diante do Mar Vermelho e Faraó se aproximando. A Bíblia fala que eles ficaram atemorizados. Ficaram horrorizados, estavam ali em pânico, porque a morte estava chegando. Para eles era a morte, era o fim. Não tinha para onde ir. O Faraó vinha com seus cavaleiros, vinha ali com seus guerreiros, e naturalmente seria a morte. Aí Deus fala assim, Moisés fala com Deus e fala, Moisés, por que clama a mim? Moisés, onde é que está a tua confiança, Moisés? Onde é que está a confiança desse povo, Moisés? Por que clamas a mim? Moisés, você já me conhece. Moisés, você já tem uma experiência comigo, Moisés. Moisés, você sabe do que eu sou capaz, você já viu os prodígios, já viu os milagres que eu posso fazer, você já viu o que aconteceu com o Faraó lá no Egito, Moisés. Diga a esse povo que marche. Estende as suas mãos, Moisés. E a gente sabe da história que o Mar Vermelho se abriu, o povo passou e Faraó e os seus cavaleiros pereceram. Confiança, irmão. Era uma situação tanto parecida quanto a de Jó, quanto de Abraão, quanto todos os homens de Deus. Eu estou citando esses exemplos para que a gente entenda, que a gente já conhece as histórias bíblicas. José era para desistir, meu irmão. A própria família vendeu, os irmãos venderam José, jogaram ele num poço, venderam aos mercadores, foi entregue, vendido lá no Egito, como um escravo. Um homem que era ali um príncipe de Deus, honrado dentro de casa pelo pai, foi vendido como escravo. E passou 13 anos no calabouço, preso, confiando em Deus. Nunca desistiu, nunca reclamou, nunca atribuiu nada a Deus. Pelo contrário, ele foi humilde até o último dia de sua prisão, até o dia que Deus preparou o momento da revelação do sonho de Faraó, e ele foi colocado como governador do Egito, meu irmão. A perseverança, a confiança em Deus trouxe a vitória. Todos os homens e mulheres de Deus, por perseverar e por confiar em Deus, todos obtiveram vitória, mesmo os que morreram. Porque a maior vitória não está aqui na terra, a maior vitória está no céu, está na eternidade. A nossa maior vitória vai ser alcançar, como o apóstolo Paulo fala, eu tenho uma carreira, eu tenho um destino, eu tenho uma meta, o céu. Essa é a nossa maior vitória. A nossa maior confiança tem que estar em Cristo Jesus e no que Ele prometeu, que Ele nos levaria. Ele prometeu e vai nos levar à eternidade. Essa é a nossa maior confiança. Porque se até isso não tiver valor, se até isso perdeu valor, no mundo onde todas as coisas estão ao contrário, nós vivemos num mundo que eu costumo dizer, a gente anda contra o vento e nada contra a maré.
E não é só no Brasil, não, você pode sair fora do Brasil, você pode estar onde você estiver. Você vai estar sempre nadando contra a maré e andando contra o vento, por ser cristão, por ser um filho de Deus. Ah, mas o Brasil, nós temos a liberdade ainda de adorar o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus que nós temos essa liberdade. Porque muitos dos nossos irmãos, como ontem mesmo foi dito na reunião, na janela 10/40, ainda muitos nem ouviram falar que Jesus existe. Eles estão sofrendo, e missionários que vão para lá, vão já se despedindo talvez da família, sabendo que podem não voltarem mais, sabendo que eles podem ser mortos. Então para eles a vida não tem um valor aqui terreno. A vida para eles, para esses missionários, para esses que vão pregar o evangelho, independente do lugar, independente da situação, eles confiam no Senhor, porque eles sabem o destino deles, eles vão programados no coração, vão prontos para a eternidade. Os que confiam no Senhor são aqueles que não confiam em si mesmo, são os que depositam confiança em si mesmo e no seu coração e nas suas próprias forças. Na verdade, Deus nos deu sabedoria, irmão. Deus nos deu muita sabedoria. O ser humano, a criação, ela tem muita sabedoria. Eu admiro a sabedoria que Deus dá para a criação, para os filhos. As profissões, né? Cada profissão, sabe? Não somente nisso, mas talvez num estudo. As pessoas têm, a criação de Deus tem muita inteligência. E muitas vezes usa essa inteligência, essa análise distorce para usar para o mal. Por exemplo, eu vou falar de algo que eu conheço, lógico, né? Por exemplo, na África. É um país que eu amo a África. Amo aquele povo, mas quando você chega para aqueles que já tiveram, que tem o Diogo, está ali, tem alguns que já tiveram na África, você já recebe um choque por tradição, por costumes, logo que você chega no aeroporto, porque é totalmente ao contrário daquilo que vivemos aqui, é totalmente contrário à nossa cultura, os costumes. De cara você já entra, você pega uma rodovia que o sentido da mão do trânsito é esquerdo, não é direito, então você já fica meio atordoado. Parece que você está num outro mundo, assim, no sentido de falar, mas peraí, dá a impressão que vai bater, dá a impressão que os carros vão se chocar. Então, por aí você já sente o choque cultural deles e a mudança de costumes. E aí você vai pela comida, aí você vai ver a roupa, você vai ver todo o costume. É natural, isso é natural. O trânsito ser o contrário, as vestes ser diferente da nossa, a alimentação ser diferente da nossa, isso é natural. Mas muitas vezes o diabo usa isso para distorcer e tirar toda a confiança em Deus e confiar nas coisas que Ele pode fazer. Por quê? Porque o espiritismo, a macumbaria, ele coloca na cabeça das pessoas como se fosse uma tradição, como se fosse um costume do lugar. Ah, não, isso faz parte da nossa tradição. Os feiticeiros fazem parte, eles chamam de curandeiros, os curandeiros fazem parte da nossa tradição. Meu irmão, isso não é tradição. Isso é diabólico. Isso é o diabo agindo na vida das pessoas. E por não conhecermos a Deus e não conhecermos a vontade de Deus e não temos a confiança em Deus, a gente é levado. A gente vai sendo levado pelos costumes, tradições. Mas no Brasil nós não temos isso. Não, nós entendemos. Temos um crescimento talvez um pouquinho maior espiritualmente, mas somos levados também, irmão. Somos levados por falácias. Somos levados por decisões erradas. Somos levados por posições erradas. E o diabo trabalha da mesma forma, porque uma coisa que nós temos que entender, irmão, e isso a Bíblia nos ensina, e nós vemos aí, nós não podemos esquecer que Satanás, ele é um ser muito esperto, mas muito esperto. Comparado à nossa sabedoria, a nossa sabedoria é muito pequena, diante da sabedoria que ele tem. Então, se ele hoje está aí, quase que dominando o mundo com as suas astúcias, com seus levantes, é porque ele é muito esperto. Então nós temos que estar preparados para esse tipo de guerra, porque nós temos um inimigo esperto, preparado para essa guerra. Ele sabe como agir, ele sabe aonde bater, ele sabe onde tocar. Eu estive conversando até com os irmãos esses dias, eu falei, olha, nós temos que ter o discernimento, não que nós somos fortes em alguma área, nós somos fracos. Diante das lutas espirituais, nós somos fracos em todas as áreas. Mas há áreas que a gente já dominou, sim, o Senhor já nos deu força. Falou, nessa eu não caio. Nessa eu vou lutar, essa eu não vou cair. Em nome de Jesus eu não caio. E a gente gera força para aquilo mesmo. Por exemplo, uma vez numa área financeira, fala, não, eu nunca tive problema com a área financeira, com dinheiro, e nessa área eu não vou cair. E muitas vezes não cai mesmo. Recebe proposta e fala, não quero. Tem posição, não quero.
Recebe a proposta de outra coisa, não quero. Mas há áreas da vida que Satanás conhece e sabe que nós somos fracos. Existem áreas fracas, infelizmente. É nessa hora, dessa fraqueza, é que nós temos que nos aproximar de Deus e falar: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso confiar no Senhor, porque eu sou fraco. E Deus declara isso em Apocalipse: a porta que eu abro, ninguém fecha. A porta que eu fecho, ninguém abre. Mas Ele fala assim: reconheço que vocês são fracos, que nós somos fracos. Nós temos que ser dependentes do Senhor. Nós precisamos ser dependentes do Senhor para que gere confiança. Porque se nós não tivermos a dependência de Deus, como que nós vamos confiar em alguém que nós não precisamos dele? Nós não dependemos dele. Então, a confiança no Senhor é essencial para nossas vidas. Os que confiam no Senhor não confiam em sua própria sabedoria, riqueza, retidão. A sua confiança está em Deus, não em outra coisa, pessoa ou algo de poder que tenha poder terreno. Por exemplo, nós não podemos confiar em nenhuma autoridade terrena. A nossa confiança, não é no sentido vida espiritual. A nossa confiança, ela não pode estar em alguém que vai ser colocado como um presidente, como um governador, ou como um prefeito, ou como um vereador, enfim. Nossa confiança não pode estar, nós podemos acreditar. Quando nós votamos, quando nós tentamos colocar uma pessoa, nós acreditamos que aquela pessoa possa fazer. Mas confiar não. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é o quê? Enganoso. O coração do homem, só quem conhece é Deus. E nós podemos ser enganados. O homem pode enganar o homem. Então a nossa confiança não pode estar em alguém que tem um poder de riqueza, ou algum poder superior de autoridade, como um governante, por exemplo, porque ele é falho. Ele vai falhar, provavelmente ele vai falhar. E aí? E quando nós nos decepcionarmos com essa situação? Logo que, eu vou dar esse exemplo porque eu vi, tá? Logo que as eleições desse último turno de presidente acabou, eu fiquei preocupado, irmão, preocupado. Muitas pessoas, algumas me procuraram, mas muitas pessoas eu ouvi falar. Então Deus não ouviu a nossa oração? Deus não esteve atento à minha oração? Porque quantas vezes eu jejuei, por esse período todo eu jejuei, por esse período todo eu orei, para que tivesse o X, o candidato X lá. Entrou o Y. Então, pessoa chorando, desacreditada em Deus, porque não aconteceu aquilo que ela achava que tinha que acontecer. Mas a confiança dela estava onde? Realmente na oração e no jejum e no que ela propôs diante de Deus? Ou a esperança dela estava naquela pessoa que ela achou que era melhor? Provavelmente na pessoa, provavelmente no homem, na criação. Ele é o melhor. Meu irmão, o melhor para a minha vida e para a tua vida, para governar, é Jesus. É o melhor para mim e para a tua vida, é Jesus Cristo. Pode se levantar reis, cai rei, levanta reis, e Jesus Cristo prevalece. Jesus Cristo continua sendo o Senhor. Jesus Cristo continua sendo o nosso general. Não importa quem esteja lá. Você imagina se os discípulos, os apóstolos, pensassem dessa maneira. Essa palavra não tinha nos alcançado. Se eles confiassem em reis, se eles confiassem em promessas humanas, todos foram mortos por amor ao Evangelho, todos foram mortos e mortes de atrocidades, decapitados, crucificados de cabeça para baixo, jogados em caldeirão de óleo fervente, cerrados ao meio. Se eles não tivessem tido a confiança em Deus, de que Deus estava no controle, mesmo diante de toda essa dificuldade, a palavra não teria nos alcançado, nós não estaríamos hoje aqui reunidos, porque eles teriam desistido no meio do caminho. Se Jesus Cristo tivesse desistido no meio do caminho e falasse: Pai, eu não tenho nada a ver com essa situação, eu não pequei, eu não errei, eu não fiz nada para ir para a cruz, e não fez mesmo. O que ele fez foi por amor e confiou no que Deus falou: filho, você vai e vai comprar esse povo. A sua morte, o seu sangue, a sua morte é a moeda de troca. Você vai comprar esse povo para mim. Você vai comprar aqueles que estão todos perdidos. E ele confiou em Deus. Eu imagino que a oração de Jesus, quando ali fala que ele suou gotas de sangue, eu imagino a oração de Jesus, aquele momento de Jesus, o que prevaleceu? Ele falou: Pai, se possível,
afasta de mim esse cálice. Mas se não, prevaleça a tua vontade, porque eu sei que ela é melhor e eu confio nela. Mesmo sabendo que eu vou passar por tudo que eu vou passar, ela é a melhor, eu confio nela. Nós podemos declarar isso ao Senhor? Pai, eu posso estar passando por esse momento de luta, de guerra, de batalha, eu posso estar passando por esse momento de doença, mas eu confio no Senhor. Eu sei que vem a vitória. Independente de qual seja, vindo do Senhor, ela é uma vitória. Eu estava comentando com o presbítero Hélio, que há um tempo atrás nós tivemos um jovem na nossa igreja, chamado Luiz também, tinha meu nome. E ele tinha câncer. Ele estava com câncer maligno. E um dia eu encontrei com ele lá no Shekinah. Ele tinha um evento lá, não lembro qual era, mas eu encontrei com ele lá. E eu fui curado de câncer. O Senhor me curou de câncer maligno, de uma forma milagrosa. E eu contei meu testemunho para ele, de uma forma de trazer uma esperança para o coração dele, um alívio para o coração dele, trazer algo para ele do Senhor. E eu contei meu testemunho para ele e falei: Deus pode não te curar. Ele me curou. Ele pode não te curar. Mas eu sendo curado, que fui curado, o meu destino é o céu, eu quero o céu. E se eu morrer hoje, eu quero o céu. Então Deus pode fazer isso com você hoje. Se Ele não te curar, Ele vai te levar para o céu. E nós vamos nos encontrar lá. Esse é o nosso destino. Então eu ministrei isso um pouco na vida dele. E passado um tempo, eu lembro que eu vim num culto da manhã. Eu não vim para o culto, eu vim para resolver alguma situação que eu não lembro qual era, se era sobre batismo. Eu vim para aqui, eu vim no culto. Esse jovem tinha morrido na sexta-feira, ele faleceu na sexta-feira. No sábado ele foi enterrado. No domingo, quando eu vim de manhã, a mãe dele estava bem aqui, ó, prostrada, chorando e cantando esse último louvor que nós cantamos: Te louvarei, não importa a circunstância. Aquilo foi assim, eu fiquei parado, saindo por essa porta ali, eu parei, fiquei olhando aquela senhora ali, o filho dela tinha sido enterrado, 16 anos, uma vida daquele jovem. E ela estava prostrada aqui chorando, cantando esse louvor, falando: Eu te adorarei, não importa a circunstância, não importa o momento que eu estou passando, eu vim aqui te adorar. Isso para mim foi uma lição, meu irmão, naquele dia, que toda vez que eu ouço esse louvor, eu lembro dessa senhora. Eu não sei onde ela está agora, não sei se ela está firme com Deus, só Deus sabe, não sei se ela está viva, se já partiu com o Senhor, não sei. Mas o testemunho que ela deixou aqui foi esse: não importa a circunstância, não importa o que você está passando, é pequeno, eu vou adorar. Eu vou viver para o Senhor, eu vou confiar no Senhor. Então esse louvor, todas as vezes que eu ouço esse último louvor que nós cantamos, ele me traz à memória a confiança dessa mãe no Senhor, perdendo o seu filho. E para quem é mãe, para quem é pai, para quem é avô, sabe que perder um filho, um neto, ou seja quem for da família, isso é uma tristeza muito grande, que muitas vezes traz desânimo, falta de fé, e até mesmo muitos se afastam do Senhor, questionam a Deus pela morte. Mas essa mulher estava aqui, ajoelhada e adorando no dia seguinte. No dia seguinte, meu irmão. Eu me perguntei, falei: Deus, será que eu estaria aqui? Será que eu estaria aqui prostrado, adorando ao Senhor? Não que eu me afastasse, mas eu estaria no outro dia aqui, apostado. Talvez eu estivesse em casa chorando, me lamentando, talvez questionando também a Deus, talvez, não sei. Mas ela foi um testemunho muito grande para mim ali naquele dia. Não importa a circunstância, eu vou te adorar. E ela louvava mesmo, ela chorava e louvava. E aquilo para mim foi muito marcante. Porque eu falei: Deus, é isso que eu preciso, é isso que eu tenho que buscar. Diante das lutas, confiar e adorar. Adorar o Senhor, independente do que esteja passando. Porque a resposta vai vir dele para tudo. A nossa vida aqui é tão passageira. O mundo já está virado assim vamos dizer assim, o mundo está de cabeça para baixo, meu irmão. Nós não temos que esperar nada desse mundo mais não. Se um dia tínhamos esperança em alguma coisa da terra, hoje você tem que ter muito menos ainda. Muito menos. Porque quando você declara que você é filho de Deus, como aconteceu com o pastor André Valadão, ele está sendo massacrado. É um tempo de guerra, é um tempo de confiança, é um tempo de buscar no Senhor, saber que o Senhor é a tua rocha, o Senhor é a tua segurança. Nada pode te abalar se você estiver na rocha. Nada pode mudar na tua vida, no sentido salvação, vida eterna com Deus. Nada nessa terra pode mudar isso na sua vida. Nada. Pode mudar o curso às vezes da vida financeira, pode mudar o curso de uma doença, pode acontecer. Nós estamos aqui sujeitos a todas essas coisas, mas a tua salvação é garantida em Cristo Jesus pela confiança que temos nele.
pelaquilo que depositamos diante de Deus. Nós confiamos e vivemos com Cristo. É isso que basta. A nossa fé, aquilo que cremos e aquilo que vemos. Como disse Pedro, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto, daquilo que temos presenciado. Não podemos deixar de falar. Mas se isso não gerar confiança, se isso eu não tiver certeza do que Deus, de quem Deus é na minha vida, talvez até nisso eu possa ser parado, bloqueado. Como aconteceu com o André Valadão, ele não vai deixar de falar. Ele não vai deixar de declarar o que é pecado. Ele, como pastor, ele tem a obrigação, como Pedro falou, eu tenho que falar, eu tenho daquilo que eu conheço, daquilo que eu vivo. Independente se amanhã me prendem, se amanhã me matam, tirem a minha vida, o homem pode matar o corpo, mas na alma ele não toca. Essa é a nossa confiança. Nós temos vida eterna, nós temos uma caminhada eterna com Cristo, e isso é o que tem que ter de mais valor nas nossas vidas, amém? São como o monte Sião que não se abala. Quando a palavra de Deus fala são como o monte Sião que não se abalam, a segurança e a estabilidade espiritual a ser enfrentada. Quando nós enfrentamos algo espiritual, talvez no natural até possa nos abalar. Venha um certo medo, um certo pavor, talvez a gente acaba tendo temor de algumas situações, mas quando se trata de vida espiritual, quando se trata de confronto espiritual, nós não podemos ser abalados. Serão como o monte Sião que não se abalam, tem firmeza naquilo que conhece, naquilo que fala, naquilo que crê. Nós temos que declarar diante do reino espiritual a Satanás que nós sabemos em quem temos crido, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Nós somos mais vitoriosos em Cristo, mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Nós temos que começar a declarar a Satanás quem somos nós no reino espiritual, quem é a igreja de Cristo no reino espiritual. Satanás precisa conhecer que a igreja, ela não está recuando. A igreja do Cristo não pode recuar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja de Cristo, que sou eu e você, nós temos que marchar. Nós temos que continuar marchando, como ele disse, Moisés, diga a esse povo que marche, não pare. Porque se a igreja parar, a igreja ficar estagnada, nós temos que entender que Satanás está avançando. Tem um missionário que se chama, não sei se eu vou lembrar o nome dele, eu li o livro dele, esqueci o nome dele, mas ele fala assim, que a igreja só se torna vitoriosa, é uma frase dele, que a igreja só vai se tornar, ou se torna vitoriosa, quando ela sai para fora e enfrenta o inferno. Porque ficar dentro da igreja é gostoso, eu gosto, né? Você ouvir palavras, você adorar o Senhor, sentir a presença de Deus. Aqui nós somos igreja, é o corpo de Cristo reunido. Mas e lá fora, quem somos nós? Lá fora, quando tem que enfrentar o inimigo, quando tem que enfrentar as hostes espirituais, quem somos nós? Eu vou esperar no domingo seguinte para mim chegar e falar, não, eu vou lutar, Satanás, mas a hora que eu estiver lá dentro da igreja, amém, aqui é lugar de batalha também, lugar de guerra, mas a nossa guerra, ela é dia a dia. A nossa guerra é lá fora, a maior guerra é lá fora. É quando nós tiramos o pé para fora da igreja, Satanás e seus demônios estão lá esperando no sentido de estar agindo a todo momento, mas esperando, tramando, como a Bíblia diz, algo que possa te tragar, que possa te engolir. E aí? Qual é a nossa confiança daí? A nossa confiança está no dinheiro, está no poder? A nossa confiança está quando nós estamos somente dentro no culto, reunido com os irmãos, na presença do Senhor, que é uma bênção, que é glorioso, é maravilhoso? Amém. Aqui é o lugar ideal para você adorar, para você buscar, para você se preparar. Mas para que lá fora você tenha forças para lutar. Para que quando você dê de encontro com a sua... E muitas vezes até dentro da própria casa, como Deus falou, a Bíblia fala. Talvez o teu maior inimigo, o meu maior inimigo, se levante dentro da sua própria casa. E aí? Como que nós vamos fazer? Quando é o esposo, quando é a esposa, quando é um filho, como é que nós vamos lutar contra isso? Nós vamos nos rebelar, nós vamos brigar, nós vamos bater? Não, as nossas armas não são carnais. As nossas armas são espirituais. E confiança naquele que pode mudar tudo que possa. Todas as coisas são possíveis para Deus. Ele pode mudar todas as circunstâncias, Ele pode mudar o coração do homem. Basta Deus tocar, como disse Jesus, basta um toque do Senhor, basta um toque do Senhor na vida de qualquer criação, de qualquer ser humano, e Deus pode mudar tudo. Basta um toque. E como é que nós vamos buscar esse toque de Deus? Confiando de que Ele pode fazer isso.
Porque a Bíblia diz que sem fé nós não podemos, ninguém na verdade, né? Sem fé ninguém vai agradar a Deus. Nós precisamos agradar a Deus, nós precisamos mostrar para Deus, que como Jó, que Ele pode confiar em nós, que Ele pode dirigir nossas vidas da forma que Ele quer, que Ele pode deixar gerar situações, provações, e nós vamos passar. Porque o Senhor é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. Amém? Glória a Deus. Abre comigo, meu irmão, em Jeremias, capítulo 17, um pouquinho mais à frente aí. Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17, vamos ler do versículo 5 em diante. Amém? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga e nem deixa de dar frutos. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Enganoso é o coração do homem. E aqui fala assim, ó: bendito o varão que confia no Senhor, cuja a esperança está no Senhor. Ele confia, não somente confia, mas espera. É outra área difícil talvez das nossas vidas. Eu confio no Senhor. Aí Deus sempre tem uma resposta. Deus sempre vai ter uma resposta às nossas orações, nunca vai deixar de responder. Só que qual é a resposta de Deus? Os que confiam e esperam no Senhor. Deus pode trazer uma resposta positiva daquilo que nós achamos positivo, tipo um sim, mas pode ser algo que para nós, negativo, um não. Para nós, não para Ele. Então Deus tem sempre um sim, um não, ou um espera. Não é o tempo. Mas aqui fala assim: os que confiam no Senhor. Bendito é o varão que confia no Senhor, cuja a esperança está no Senhor, em Deus. Não somente confia, ora, busca, jejua, mas espera o tempo de Deus, o kairós de Deus. Porque se nós não tivermos a esperança no Senhor, junto da confiança, provavelmente nós vamos acabar declarando ao Senhor que essa confiança ela é passageira. É naquele momento que eu confio. Mas Deus está demorando. A promessa de Deus está demorando demais. Deus prometeu e não está cumprindo. O kairós de Deus é o melhor tempo que possa existir, meu irmão, para a tua vida e para a minha vida. Independente se você confia tanto em Deus ou não, mas se não souber esperar, é um sinal de não confiança. É um sinal que não confia. Dá na mesma. Porque se eu confio, eu espero. Se eu confio, eu aguardo. Se eu confio, eu acredito que vai acontecer. Quando? Quando Ele quiser. No tempo dEle, na hora dEle. E há promessas de Deus que demoram, irmão. Há promessas do Senhor que demoram muito, ao nosso ver. Por exemplo, nós tivemos promessas, eu tive promessas na minha vida, profetizaram na vida da minha família. Demorou, não anos, demorou 10 anos, muitas delas demoraram 7, 8, 10 anos para se cumprir. Eu tinha isso no coração, falei: Deus, eu acredito. E eu pensava às vezes: mas será, Deus, está tão demorado? Mas eu confiava: não, é no seu tempo. Se realmente o Senhor tem esse propósito comigo, é no seu tempo, não é no meu. Vai acontecer, mas é no seu tempo. Eu lembro que o evangelista André, pastor André, o meu filho, nós estávamos num culto, e um irmão, que ele era da nossa igreja, hoje ele não está mais. Alguns mais antigos conhecem, que era o irmão Braz. Ele chegou e falou na vida do meu filho, falou: eu vejo você liderando jovens,
Ele estava até no púlpito tocando, ele fazia parte do louvor, não era líder de nada. Ele falou: eu vejo você liderando jovens, Deus me mostra você liderando muitos jovens. E depois de 7, 8 anos, ou mais até, não lembro, ele realmente liderou os jovens. Ele foi pastor de jovens. E hoje, é lógico, ele lidera muito mais, não somente jovens, mas também uma equipe apostólica, que Deus entregou isso na mão dele. Se cumpriu. Mas confia e espera. Confia e espera. Eu confio, mas não tenho paciência. Não confia. Não confia. Eu espero, mas não sei se vai acontecer. Não confia. É confiança e esperança. Eu confio e vou esperar no Senhor. E a promessa do Senhor fala que os que confiam, bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Esse versículo de Jeremias nos traz lembrança de qual versículo? Tem um versículo, está no capítulo 1 desse livro, Salmos, eu ia falar ali, Salmos. E será como, mas para ser plantado junto às águas do ribeiro, existe uma regra. Existe algo que Deus nos pede. Vamos ver lá em Salmos capítulo 1, para a gente ler. Não só falar e lermos. Salmo capítulo 1. Amém? Salmo capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí vem a promessa agora. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, o quê? Prosperará. Tudo. Não está falando de vida financeira somente, não. Tudo o que você fizer, confiando, como disse lá em Jeremias, ter confiança no Senhor, esperar no Senhor, será como uma árvore frutífera, tempo e afora de tempo. E como diz em Isaías, muitos dirão, olham para você e falarão: esse é um bendito do Senhor, esse é um servo do Senhor. Não porque ele é próspero financeiramente, porque tudo que ele faz prospera. Tudo que cai a mão prospera, há prosperidade. Então, existe uma regra do Senhor: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? São aqueles que não conhecem a Deus, os que não têm o conhecimento de Deus. Então esses são chamados ímpios, aqueles que ainda, nós éramos ímpios. Eu era um ímpio, e um ímpio muito ruim ainda, por sinal, um ímpio muito bagunceiro, muito mal. É, irmão Fátima? Um ímpio cheio de problema, cheio de brigas, não entendia nada do Senhor, e às vezes acabava querendo discutir sobre a Bíblia, viu? Como está acontecendo hoje lá no Planalto. Nunca leram um versículo e hoje querem ditar regras. Alguns, nem todos, querem ditar regras da Bíblia. Mas enfim, bem-aventurado o que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Separado. Eu sou separado pelo Senhor. Eu não tenho nada com as coisas mundanas, com as coisas pecaminosas desse mundo. Eu não me detenho no meio dos pecadores, nem no caminho dos escarnecedores, não fico assentado. Eu posso até passar pelo meio, eu tenho que passar pelo meio dos pecadores, pelo meio do ímpio, pelos escarnecedores, eu vou passar por esse caminho, eu tenho que passar. Eu estou aqui vivendo numa terra onde reina talvez mais o pecado do que a vontade de Deus. Nós andamos contra o vento, andamos contra a maré. Mas ele fala, não se detém e nem se assenta. Aquilo não pode ter prazer na minha vida. O que é escarnecedor, o que é contrário à palavra de Deus, isso não tem prazer na minha vida, não pode ter prazer. Pelo contrário, eu medito na lei do Senhor de dia e de noite. Por quê? Porque aí sim eu vou saber quem eu confio. Eu passo a conhecer o Senhor na minha vida, eu passo a conhecer o Senhor em quem eu tenho confiança. Aquele que pode me conduzir, aquele que vai me conduzir a caminhos de vitória. Amém? O relógio, deixa eu perguntar, aquele relógio está certo, irmão? Eu estou sem relógio aqui. Está certo? Amém. Abre comigo agora em Isaías, capítulo 26, nós já vamos estar encerrando. Quem está chamando o grupo de louvor? Amém? Isaías, capítulo 26.
Isaías 26. Essa é uma promessa do Senhor para mim e para a tua vida. Isaías 26, que é versículo 1, do 1 ao 4. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros externos, muro e antemuros. Abri as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, porque ele abate os que habitam em lugares sublimes. A cidade exaltada humilhará até o chão e derribará até o pó. Confia no Senhor perpetuamente. Eu não tenho que confiar no Senhor no dia de hoje, que eu estou bem. Eu não tenho que confiar no Senhor porque hoje eu estou na casa do Pai, porque hoje estou recebendo, eu venho adorar, eu venho receber uma palavra, eu venho orar. Não, eu não tenho que confiar no Senhor, é perpetuamente, porque o Senhor é uma rocha eterna. O Senhor é eterno na tua vida. A firmeza do Senhor, o que o Senhor tem para você é eterno e é firme. Lembra da passagem daquela casa feita na areia e feita na rocha? Nós temos que ser uma casa feita na rocha. Pode vir a ventania, pode o mar se levantar, as águas virem, nós somos inabaláveis. Nós somos uma igreja inabalável, nós somos um povo inabalável, porque o Senhor é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso general. O Senhor jamais vai te deixar sozinho numa guerra. A guerra que possivelmente pode ser que você esteja passando hoje, você não está só. Deus tem colocado anjos ao seu lado, Deus tem estado ao seu lado, o Espírito Santo tem intercedido por você, Jesus Cristo tem intercedido por você. Ele é a rocha da tua vida, Ele é o Senhor, Ele é o príncipe da paz. Ele pode te dar paz se você não tem paz, Ele pode te trazer sabedoria, Ele pode te trazer alegria em meio à tribulação. Enquanto muitos podem estar chorando, por seja qual for o motivo, Deus pode te trazer alegria em meio à luta, em meio à guerra. O Senhor, nosso Deus, é o Deus do impossível. Nada é impossível para Deus. Talvez a tua dificuldade de hoje não seja minha, não seja a que eu esteja passando, mas é a sua dificuldade. É aquela situação que para você hoje ela é extrema, ela está difícil. Talvez para mim nem tanto, né? Às vezes a gente costuma olhar para situações de pessoas, dos irmãos, e pensar, não, mas não é tão difícil sair dessa situação. Sabe por quê? Porque você já passou, meu irmão, você já está firme, você já passou por essa situação. É hora de você ajudar, é hora de eu ajudar. Eu passei, estou firme, então eu posso ajudar, porque a situação daquela pessoa, por mais que nós possamos achar pequena, minúscula, para ela é grande. Para ela é a maior dificuldade que ela está passando aí nesse momento. E o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é o Deus eterno, é o general que nunca vai desistir e nunca vai perder nenhuma batalha. Pelo contrário, Ele já venceu. Ele está entregando um reino na tua mão de vitória. E já está te mostrando, Ele te mostra um reino de derrota, que é o reino de Satanás, porque ele já foi derrotado na cruz. Ele já foi derrotado ali, ele já perdeu tudo que ele podia achar que podia conquistar. Ali ele foi derrotado pela morte de Jesus e pela ressurreição. Então o teu general está vivo, teu general continua te conduzindo, teu general tem colocado anjos para te guardar, teu general tem talvez cantado para você, adorado a Deus junto com você, e tem chorado com você também. Muitas vezes ele tem te pegado no colo. Você basta confiar, basta você crer. Talvez na hora mais difícil da tua vida, que você achou que você estava só, é a hora que ele estava sentadinho do seu lado, te abraçando, te conduzindo talvez até no colo mesmo, colhendo as tuas lágrimas. Nós precisamos ter a sensibilidade e a confiança de que o Senhor jamais vai desistir. Ele não perde. O teu Deus não perde, Jesus Cristo não perde. Amém? O nosso general é Cristo Jesus. Não é nenhuma autoridade terrena, não é nenhum valor terreno. O nosso maior valor, a nossa maior autoridade sobre nossas vidas é Jesus Cristo, é o Espírito Santo, é o nosso próprio Deus. É nele que nós confiamos e é nele que nós vamos continuar marchando. Amém?